Boa noite, amada igreja. Eu me alegro muito de estar retornando neste domingo, dia 5 de abril, para mais um momento de reflexão no culto online. Um culto a qual estamos realizando, motivado pela situação de pandemia que foi decretada e através de um decreto governamental, os templos estão com as portas fechadas e questões de segurança também em relação à contaminação. Com base nessa situação que estamos vivendo, eu gostaria de meditar com a amada igreja com base no Salmo 91:10. É um salmo que nos leva a refletir na atual situação que estamos passando. E o texto diz assim: nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Outras versões, elas usam a expressão praga, e ela diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Amados, aqui é uma declaração que significa a providência de Deus, que Deus cuida daqueles que são seus. E eu gostaria, com base nessa questão, levantar aqui alguns questionamentos e pensarmos um pouquinho. E aí, pastor, por causa disso, então, podemos fazer o que quiser, sair contactando, fazendo relacionamentos com outras pessoas sem o cuidado devido? Eu quero que você atente a essa reflexão para tirar as suas conclusões. Queridos, esse cuidado é um cuidado específico e pessoal, e não uma ideia de proteção generalizada e uma proteção abstrata. É importante observar que cada detalhe da vida do crente está debaixo do controle soberano do Senhor. E essa declaração, ela foi feita pelo salmista quando ele escreve este salmo, Salmo 91. E neste salmo, o escritor, ele fala aqui, amados, da bem-aventurança daqueles que fazem do Senhor a sua habitação. Esta é a ideia que o salmista está dando. Somente esses que colocam a sua confiança no Senhor, eles podem estar confortados na promessa de que nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá. Sem dúvida, essa declaração, ela traz uma promessa maravilhosa para o povo cristão, para nós, Igreja de Jesus Cristo. Mas ela deve ser aqui interpretada de forma correta, para que não haja um mal entendido. E aí é que está o perigo. Muitas pessoas pegam este texto e acabam fazendo a hermenêutica dele de forma errada. A pergunta aqui é: o que o salmista, amados, quer dizer, nenhum mal te sucederá? Eu gostaria de primeiramente analisar o primeiro aspecto. Quando o salmista usa a expressão nenhum mal te sucederá, queridos, isso não significa que o crente ele está imune às adversidades, aos sofrimentos, às aflições desta vida. Nós passaremos. O próprio Evangelho segundo João, no capítulo 16, verso 33, o Senhor Jesus ele nos alerta claramente que no mundo nós teremos aflições. E a palavra de Deus diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, ânimo, eu venci o mundo. Amados, que maravilha, porque a promessa do nosso Deus é que tenhamos ânimo. E em meio à turbulência que estamos vivendo, tenhamos ânimo. E em segundo lugar, embora provações e sofrimento dos mais variados tipos, elas aflijam o crente ao longo da sua vida, eu quero te dizer, o crente, ele não é esmagado pelos sofrimentos. Sabe por quê? Porque o Senhor preserva o crente, porque o Senhor o sustenta.
E isto é maravilhoso, saber que nós temos um refúgio nas horas de turbulência. Quando assistimos a uma televisão até sensacionalista, nós acabamos ficando apavorados. E agora, Senhor, o que vai acontecer? Amados, reflita na palavra de Deus. Antes de dizer nenhum mal te sucederá, em salmos anteriores, eu posso dizer lá no Salmo 46, os 3 primeiros versos deste salmo, o Senhor diz que Ele é o nosso refúgio. O Senhor é o meu refúgio. Eu posso estar ouvindo e vendo o que está acontecendo na Itália, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu posso estar agora ouvindo as mais pessimistas declarações que nos apavoram, nos assustam. Mas eu vou ao Salmo e ele me conforta. Ele diz assim: o Senhor é o meu refúgio. Olha o Salmo 46, de 1 a 3. O que diz na sua totalidade? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Eu não temerei, porque Deus é o meu refúgio. Eu tive a oportunidade de conhecer, na década de 80, em 1982, quando fui assistir uma conferência internacional de igrejas cristãs. Essas conferências aconteceram no estado de Nova Jersey, numa cidade chamada Cape May, que fica bem no litoral. E eu tive a oportunidade de conhecer ali o pastor Richard Van Braund, a qual tem livros escritos, e um destes livros é Torturado por Amor a Cristo. Para mim foi uma emoção muito grande em conhecer aquele homem de Deus. Quando eu o conheci na década de 80, ele já era bem idoso, mas ele estava lá naquela conferência para testemunhar da experiência com Deus. A experiência que ele teve foi muito forte, foi na década de 1940, quando o Partido Comunista da Romênia, ele possuía aproximadamente 10 mil membros, mas este grupo muito pequeno, ele conseguiu tomar conta da Romênia, tomar conta do país. Por isso, igreja, nós temos que redobrar os nossos esforços e clamar e orar para que o comunismo não tome conta do nosso país, para que o comunismo ele não destrua as conquistas que nós conseguimos para termos a liberdade de culto, para que não tenhamos igrejas fechadas. E ali, aquele pastor estava vivendo aquela situação. E na década de 1944, lá para período de agosto, houve ali o início de um pesadelo que duraria quase meio século, quando os soldados russos invadiram a Romênia. E na época, a Romênia era governada pelo imperador, ou melhor, pelo rei Miguel I. E Miguel I simplesmente entregou a Romênia para os russos e eles ali implantaram com velocidade o comunismo. O pastor Richard Van Braund, ele foi um dos opositores à imposição do ateísmo por parte dos comunistas. Hoje nós temos observado, igreja, que está se tentando a todo custo calar a igreja. Tentou-se, no passado, trazer teoria de gênero, destituição da família, situações que são hoje observadas nos livros que pregam o comunismo, destruindo a família, tomando as universidades,
tomando os meios culturais, tomando a televisão, e hoje estamos aí observando televisões que deveriam informar, desinformam. Televisão que deveria prestar-se ao papel de trazer tranquilidade no momento pandêmico, ela está trazendo, sim, pavor à população e não tentando buscar e encontrar meios para sair desta situação. Isto é o que o comunismo usa. Isto são os que os partidos socialistas estão querendo. Mas nós estaremos aqui orando, como a igreja tem feito, e hoje nós separamos esse dia para orar e jejuar. Eu quero dizer para você, nós não permitiremos, porque Deus é por nós. E ali, muitos não aguentaram a pressão, e a maioria da parte dos líderes da igreja católica e da ortodoxa, que eram a maioria, eles abraçaram o regime e não ousavam contestar. Mas em 1945, o pastor Van Braun, ele começou ali a liderar o ministério da igreja subterrânea, a igreja escondida. E essa igreja, ela continuava pregando o evangelho, denunciando as atrocidades comunistas que estavam acontecendo. E aquela postura do pastor Richard Van Braun fez com que ele passasse 14 anos como prisioneiro dos comunistas. E durante esses 14 anos, aquele homem, ele foi diariamente, constantemente, sistematicamente torturado para forçar a negar a sua fé. Mas eu me emociono, porque em nenhum momento aquele homem negou a sua fé. Ele não cedeu nem 1 milímetro. Ele contava a experiência. E o segredo, qual foi? Porque ele tinha decorado porções da Bíblia. E quando aqueles homens estavam torturando ele ficava ali recitando mentalmente aqueles versículos. Ele não tinha naquele momento a palavra escrita, mas ele tinha a palavra de Deus no coração. O pastor foi preso pela primeira vez em 1948 com a sua esposa. A sua esposa Sabina esteve com ele e ambos ali cumpriram a pena de trabalho por 3 anos. E posteriormente ela foi solta, enquanto o pastor ele foi para uma solitária, aonde as únicas pessoas que via o pastor e ele via também eram os soldados encarregados da tortura. Imagina que situação. Então, o que basicamente podemos dizer, queridos, se você fizer do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te sucederá. Acredito que o pastor Richard Van Braun fez do Senhor o seu refúgio. Por isto, ele saiu daquela situação. Aquele que está refugiado no Senhor não teme a adversidade. Ele sabe que haverá sim aflições neste mundo, mas também sabe que Cristo venceu o mundo. Por isso ele pode ter bom ânimo para enfrentar o que for. Por isso nós podemos dizer que nós somos mais que vencedores. Por isso o pastor Richard Van Braun saiu vitorioso. O crente, ele sabe o que quer o que lhe aconteça. Nada lhe machucará, pois a sua esperança está além das coisas passageiras deste mundo. Igreja, para o cristão, algo realmente danoso seria perder o favor do Senhor. Mas a boa notícia é que a Bíblia diz que nada pode separar o crente do amor de Cristo Jesus. Ainda que venham sobre ele tribulações, angústia, fome, necessidade, perigo ou espada, ou até o que estamos vivendo, o coronavírus,
como tem sido chamado, ou como o novo coronavírus. Nós temos que nos respaldar na passagem que Paulo nos deixa em Romanos 8:35. E ele diz assim, perguntando para a igreja: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ou o vírus, que tão pequenozinho, ele está dobrando toda uma humanidade. Eu tenho essa certeza, queridos, que de fato o redimido, ele pode descansar, tomando para si a declaração de Paulo: nenhum mal me sucederá, nenhuma praga, nenhum vírus chegará à minha tenda. E a declaração é clara. Amados, o motivo para isso também fica claro nas palavras do salmista, quando leio no Salmo 91, no verso 9, que diz: fizestes ao Altíssimo a tua morada. Evidentemente, aquele que faz do Senhor a sua habitação, que faz do Senhor a sua morada, praga nenhuma poderá alcançar a sua morada. Amados, mas obviamente que eu tenho que observar como a palavra aqui, praga, ela traduz um termo hebraico que pode ser usado como uma metáfora para ferida, para peste ou doença. Alguém pode dizer: pastor, mas então quer dizer que o crente não adoece? O crente não tem feridas? Eu quero te dizer, muitas pessoas infelizmente aplicam essa declaração no sentido de que o verdadeiro cristão jamais é perturbado por doenças. E eu quero te dizer, isso é uma heresia. Eu tenho na minha igreja, sim, irmãos que estão sendo tratados, irmãos que fizeram quimioterapia, irmãos que estão fazendo quimioterapia, irmãos que estão neste momento sendo tratados com antibióticos porque estão com uma pneumonia, e graças a Deus, porque Deus deu sabedoria ao homem que desenvolveu estes medicamentos, e estes irmãos estão sendo curados. Como eu tenho primos nos Estados Unidos que estão sendo tratados e em nome do Senhor Jesus serão curados. Mas é importante observar, queridos, na própria Bíblia há vários exemplos de crentes que sofreram com enfermidades. Lá em 2 Reis, no capítulo 13, verso 14, ali nós encontramos, a palavra de Deus diz que Eliseu estava sofrendo de doença e quase morria. Em Atos, no capítulo 9, no verso 36 e 37, nós vamos ali ler que em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego significa que é Dorcas. Ela era uma mulher de Deus, ela dedicava a praticar as boas obras, a dar esmolas. Mas ela adoeceu e ela ficou doente. E ela morreu. Amados, crente morre também. Eu sei que muitos morrerão. Muitos serão contaminados pelo novo coronavírus. E morrerão. Não é isso que queremos. Nós queremos que o crente esteja saudável. Mas a única verdade que eu posso te dizer certa é que um dia morreremos. Mas esta é a primeira morte. Mas da segunda morte não morreremos, porque estaremos com Cristo Jesus. Teríamos outros textos, lá em Filipenses, em Gálatas, em Timóteo, tudo falando que o crente adoece, que o crente morre. Mas na verdade, amados, a declaração que eu quero te dizer nesta noite é: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Queridos, não é um tipo de encantamento, não é uma mantra que aqui confere proteção a quem recita essas palavras. Não é isso que eu estou tentando levar à igreja, levar a você que está me ouvindo agora pelas redes sociais. Antes, eu quero te dizer, essa declaração é uma promessa de que ainda que Deus, Ele não interrompa as aflições dos crentes neste mundo,
eles têm a certeza de que podem contar com a presença graciosa do Senhor em seus problemas. Muitas das vezes, amada igreja, Deus, Ele não livra seus filhos dos problemas, mas os livra nos problemas, dando força, dando ânimo. Deus não livrou Sadraque, Mesaque, Abdenego do fogo, Ele não livrou, mas os livrou no fogo. Deus não livrou o profeta Daniel da cova dos leões, mas o livrou na cova. E eu quero te dizer, nenhum mal te sucederá, porque Deus cuida do seu povo. E Deus está cuidando nesse momento da igreja. Deus está cuidando nesse momento do seu povo. Além disso, eu quero te dizer, a providência divina, muitas das vezes, ela vem e Deus usa o próprio mal como instrumento para o bem. Eu quero te dizer, este mal que hoje nós estamos aqui presenciando e vivenciando, ele vai trazer tempo de prosperidade para a igreja, ele vai trazer tempo de prosperidade para a nossa nação, ele vai trazer grande vitória para o nosso país, e nós vamos glorificar o nome de Deus. Eu posso lembrar o profeta Jonas, que passou por aflições, foi engolido por um grande peixe, mas aquele momento livrou da profundeza das águas do mar. Ele estava ali, protegido. Quando eu penso no jovem José, que foi jogado pelos seus irmãos num poço, e ali naquele fosso, depois ele é vendido pelos escravos e é levado para o Egito. Mas foi por meio desse mal que o povo da aliança foi preservado no tempo de crise mortal. Quando todo o Egito, todas as terras próximas passaram por anos de fome, nós estamos agora passando o período que, por certo, vamos ter desemprego, desabastecimento, mas eu quero dizer que Deus usa todo este cenário para trazer a bênção, para trazer a prosperidade. Então, amados, pouco importa se moramos num palácio ou moramos numa casinha bem humilde, se Deus for a nossa habitação, então, de fato, essa promessa é para nós. E eu creio que essa promessa é para nós. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Podemos, então, encontrar uma boa explicação do que isso realmente significa. Mas as palavras do apóstolo Paulo, na véspera de ser martirizado em Roma, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 18, diz assim: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém, Igreja do Senhor. Queridos, o grande pregador Spurgeon, ele chegou a dizer que é impossível que algum mal aconteça ao homem que é amado no Senhor. As piores calamidades, elas só podem encurtar a nossa jornada neste mundo e apressarmos-nos para recebermos a recompensa gloriosa. Se olharmos dentro deste prisma, é isto que temos a olhar através do prisma do salvo. Doença, para ele, para o crente, para o salvo em Jesus Cristo, não é o mal, mas apenas o bem de uma forma misteriosa. É a maneira que nos levará ao encontro do sagrado. As perdas o enriquecem, porque às vezes, quando temos sobrando, temos muito, esquecemos de Deus. Mas quando passamos por tribulações, recorremos a Ele. A morte, para nós, os salvos em Jesus Cristo, é ganho. Nenhum mal, no sentido estrito da palavra,
pode acontecer conosco, pois tudo é, amados, revertido de bem. Essa pessoa que passa por esta situação de perseguição, de luta, de angústia, de crise, de medo, que estamos aqui observando, quando se refugia no Senhor, é um bem-aventurado, porque este está seguro. Onde os outros estão em perigo, nós, salvos de Jesus, estamos em segurança. E eu quero concluir nesta noite de reflexão te dizendo: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E Paulo conclui: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Aqui, todas as coisas incluem tanto aquilo que nos é confortável, como também aquilo que nos é doloroso. Igreja, que tenhamos uma semana de bênção, que o Senhor abra as portas dos templos para receber a tua igreja, sem preocupação com vírus nenhum, e que ali estejamos prontos para nos abraçar, para termos aquele momento de amor que é padrão da Igreja Batista no Tarumã. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus e tenham um final de noite abençoado. Amém?